Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. É aqui neste programa que analisamos a lupa tudo o que aconteceu e é que acontece fora de portas e que tem impacto direto ou indireto nas nossas vidas. Nós hoje vamos trazer assuntos que de certeza lhe interessam muito e que farão muita diferença na sua vida também. E para esta edição contamos mais uma vez com dois convidados, a quem passo a saudar desde já. Jaime, começo consigo. Boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, colega José. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados não perdem a oportunidade. Estão sempre atentos para poder acompanhar, neste caso, as nossas análises no que concerne à dinâmica do sistema internacional. Muito obrigado. José. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos telespectadores lá em casa. Desejar a vocês, aos telespectadores também, um bom início do mês de julho e que nos acompanhem naquilo que vão ser as nossas análises sobre a resenha internacional. Muito obrigado. Já feitas as apresentações, é tempo sim de dar início a este programa. E hoje vamos dar pontapé de saída olhando para esta ação da Turquia que permitiu a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Recordar que o chefe de Estado turco já tinha aparecido, se não estou a erro, entre fevereiro e março, a dizer não a estes dois países. No entanto, depois de conversações que houve nesta última semana, houve sim a carta branca para que essas duas nações do norte da Europa juntassem-se à Aliança Atlântica. Eu vou começar com vocês, José, como analisa esta abertura da Turquia para esses dois países. Bom, analisando aquilo que é a questão de como a Turquia tem se posicionado neste conflito e aquilo que normalmente tem sido a geopolítica da Turquia, em que em cada momento em que existe uma oportunidade na arena internacional, a Turquia posiciona-se para poder obter bens, para combater dissidentes internos e também combater aquilo que eles veem como uma grande ameaça, que é a questão curda. Que a Turquia tem medo dali que se forme um Kurdistão, que é a população que cerca de 30% da população turca e que os curdos partilham daquela fronteira que é a fronteira com o Iraque, está uma parte no Iraque, está uma parte na Turquia. Então a Turquia tem feito essas intervenções. Qualquer tentativa de uma independência ou de uma autonomia alargada aos curdos, seja na Síria, seja no Iraque, tem encontrado ali uma resistência por parte dos turcos que temem que isto vá se refletir em casa. Então, quando estes dois países manifestam a sua vontade, no caso a Finlândia e a Suécia, de integrarem, passar a integrar aquilo que é a NATO, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a Turquia viu isto como uma boa cartada para matar, como vamos dizer, dois coelhos com uma só cajadada, como se diz na gíria. E aproveitou-se disto porque teve aquilo que são as concessões para um certo tipo de armamento que a Turquia não podia comprar, porque estava banida pelos Estados Unidos, por causa de ter comprado o sistema de mísseis, de defesa antimísseis da Rússia, que é o S-400, que, como sabemos, os membros da NATO não podem comprar armamento à Rússia ou fora de países da Aliança. Então a Turquia teve esse certo banimento que tinha para comprar uns jatos modernos que já estava a tentar comprar, com os Estados Unidos removido, e teve também em casa organizada e removida a questão do apoio ao Partido dos Trabalhadores Curdos, que é um grande adversário que Erdogan vem perseguindo. É só para percebermos que esta guerra, muitos dos intervenientes vêm-se aqui com oportunidades de avançar aquilo que são as suas agendas. Até os membros de países como a Suécia e a Finlândia, onde a população local tinha uma oposição à entrada na NATO, aproveitaram o momento, aquilo que é a comoção social que existe para avançar essa agenda. Então, de forma generalizada, eu diria que Erdogan aproveitou-se deste momento
para poder jogar duas cartadas e ter essas duas vitórias de uma só vez. Muito bem, na mesma senda, meu caro Jaime, estás a ver também, aliás, analisando do mesmo jeito que Erdogan viu aqui uma oportunidade aliás, o veto foi estratégico para poder sair a ganhar com esta situação. Bom, primeiro, estamos diante da hipocrisia das relações internacionais. Porque, no princípio, quando a Suécia e a Finlândia manifestaram o desejo de se juntarem à NATO, o Erdogan saiu a dizer que não aceitaria a entrada dos dois países. Por uma e simples razão, porque eles apoiam, neste caso, aquele partido dos curdos, os PKK, mas isso não é de estranhar, porque estamos diante do interesse nacional em que o Erdogan, quando foi neste caso, na Cimeira de Madrid, foi defender, neste caso, os interesses nacionais do seu Estado. E esse interesse nacional que emerge de uma escola de Hans Morgenthau e que depois, mais tarde, recebeu o cunho de Kenneth Waltz, que, na verdade, defende em todos os sentidos o egoísmo, neste caso do Estado. No passado, a Turquia parecia ter, neste caso, ou era como se estivesse a apoiar, neste caso, as pretensões da Rússia. Mas, hoje em dia, assume uma nova roupagem. Tudo isto porque está a defender os interesses nacionais do seu Estado. Em suma, estamos a olhar aqui para interesses mais nacionais do que mesmo fora de portas. Mas, olhando para esta ação, estas candidaturas praticamente já aceitas pela NATO, não surgirá aqui, se calhar, um outro contra em relação aos curdos em particular, por conta desta aceitação, porque de certeza que Erdogan colocou lá: parem de apoiar, parem de dar asilo, em particular aos PKK. Ao dizer isso, estamos a ver esses dois países a quebrar, se calhar, uma aliança para poder fazer uma outra. Bom, primeiro, o Erdogan tinha uma grande capacidade de barganha. Neste caso, essa barganha foi benéfico tanto para Erdogan como para a aliança, neste caso, estou a falar da NATO. Porque o Erdogan impôs lá certas condições e, neste caso, a aliança impôs também as suas condições, que neste caso é a Turquia a aceitar, neste caso, a candidatura dos dois Estados, neste caso da Suécia e da Finlândia. Agora, nós temos que acompanhar bem esse assunto. Quando se trata, neste caso, de uma negociação, tem que haver cedência entre as partes envolvidas numa negociação. Neste caso, a aliança e, neste caso, a Turquia, entraram em consenso. Estamos a falar da candidatura. A candidatura não significa eleição. Pode ser candidato, mas não ser eleito. Agora, é um assunto que ainda não terminou, porque neste caso, a aliança terá que cumprir com as condições, neste caso, que aceitou, que neste caso a Turquia impôs lá. Que ainda é muito cedo para se dizer alguma coisa, porque a história ainda pode mudar. Mas tivemos uma reação aqui, mas por parte de um outro candidato. Falamos sim da Moldávia. A primeira-ministra deste país apareceu a refutar ou a rejeitar a candidatura para se juntar também ao Atlântico Norte. Começo desta vez com você, meu caro, por favor. A posição da Moldávia nós temos de entender um pouco aquilo que é a geopolítica da Moldávia. A Moldávia é um país, na Europa, é considerado o país mais pobre da Europa. É um país que até bem pouco tempo era um país trancado, sem acesso ao mar. E graças a alguma negociação que tiveram com os ucranianos, tiveram uma pequena faixa que lhes permite ter acesso ao mar para escoar aquilo que é a sua produção. Mas a Moldávia depende, em termos de produção de energia elétrica, e em termos de
de combustíveis fósseis e segurança energética completamente da Rússia, a 100% da Rússia. E depois, além disto, a Moldávia suspeita que ao tentar agravar aquilo que é os interesses da Rússia, pode ficar, portanto, como um peão à margem daquilo que está a acontecer com a Ucrânia agora, que ela está a observar, pode ficar como um peão neste jogo e se dar mal. Vejamos que a Moldávia ela tem a questão da Transnistria, que é aquela província em que a maior parte da população daquela província, cerca de 1 milhão e tal, são russos e que estão ali num conflito que tem uma trégua não assinada, uma trégua parada. Então, se a Moldávia, neste caso, se move para se juntar à Rússia e ela nem é membro, a NATO, desculpa, ela nem é membro da União Europeia, e nem a União Europeia mostrou uma vontade ou um interesse de fazer isso, ela cumpre aquilo que são os desígnios e os interesses ocidentais de tentarem cercar a Rússia, mas ela própria, a Moldávia, acaba colocando-se numa posição geopolítica muito complicada, que lhe faz ser suscetível a um ataque russo. Então, eles sabem que só de manifestar um interesse naquele que é aquilo que a gente chama do quintal da Rússia, a Ucrânia acabou sofrendo como sofreu, e eles não querem ser os próximos no prato de Putin para manifestarem que nós agora queremos combater, que queremos entrar na NATO, e depois a Rússia vai ali acelerar aquilo que vamos dizer as suas operações, e a Moldávia fica neste caso prejudicada. Em curtas palavras, eles aprenderam daquilo que estão a ver agora a acontecer com a Rússia, e neste momento estrategicamente não é uma coisa que tem um interesse imediato para a Moldávia, quando eles fazem aquilo, a comparação de custos e benefícios. Por isso mesmo que a Moldávia decidiu distanciar-se deste Em suma, é uma rejeição de segurança. A Moldávia sente-se coagida a ter de, ainda que queira, mas por questões de segurança interna da própria nação, acaba não jogando, rejeita neste sentido. Temos a segurança interna, temos a segurança energética, como aqui vinha dizendo, e a Moldávia não tem, neste dar prontidão de combate. Já vem de uma guerra de desgaste, que agora tiveram uma trégua não assinada com a questão da população russa da Transnistria, e não tem nenhuma vantagem neste momento direta para os moldavos entrarem numa missão suicida, equivalente à missão que Kiev entrou. Muito bem, Jaime, passo-lhe a palavra. Bom, eu sigo na linhagem do Covello. Eu penso que a primeira-ministra da Moldávia, neste caso, está a andar, neste caso, está a ser muito prudente, porque já viu, neste caso, o que está a acontecer agora com a Ucrânia por causa da teimosia de Volodymyr Zelensky, que a Rússia está a somar territórios lá. Então, acredito que, ao negar a pretensão da adesão, neste caso, à NATO, é uma estratégia de sobrevivência. Essa estratégia que é ditada por não fazer uma aliança, neste caso, com a Rússia, não irritar, neste caso, ao Vladimir Putin. Porque também temos a situação de Transnistria, que a Rússia tem lá os homens militares que estão em prontidão, que a qualquer momento a Rússia, se tiver vontade, pode anexar Transnistria, que neste caso Moldávia não terá capacidades para combater com a Rússia. É por isso que mantém-se neutro nesta situação. Sim. Eu quero fazer esta provocação. Vladimir Putin não mostrou objeção às candidaturas da Finlândia e também da Suécia. No entanto, também estão próximos à Rússia. Controle contigo. Bom, o Vladimir Putin já o disse que não tem nenhum problema a Finlândia e Suécia fazerem parte da NATO. O que ele não quer é que a NATO instale bases militares, neste caso, nos dois países. Porque, neste caso, a Finlândia, que partilha, são 1.300 quilômetros. Sim. 1.300 quilômetros com a Rússia. Então, pode ser uma ameaça perto da Rússia. Então, havendo neste caso, se a Finlândia aceitar isso, pode vir a ter consequências terríveis. Acredito que Vladimir Putin, se for atacar, neste caso, a Finlândia, a NATO não pode ir lá
combater diretamente com a Rússia. Por mais que a Finlândia seja membro da NATO. Porque estamos a falar de uma Rússia que é gigante militarmente, dos Estados Unidos ou da Europa, do Ocidente, que também é gigante militarmente. Então, esses nunca podem entrar em conflito direto, porque numa guerra entre eles, ninguém sai vitorioso. É por isso que temos a situação agora da Ucrânia, que na verdade, quem está a combater é a Rússia e a Ucrânia, mas que no sentido da coisa, quem está a combater é a Rússia e o Ocidente. Só que eles não podem entrar em conflito direto, porque numa guerra entre eles, ninguém sai vitorioso. Mas há um dado muito importante aqui. Eles estão em guerra. Estou a falar da Ucrânia e da Rússia. Por quê? A Ucrânia manifestou a pretensão de assumir uma nova roupagem, neste caso, abraçar os ideais do Ocidente. Em relações internacionais, disse que as democracias não se guerreiam porque partilham dos mesmos valores. Agora, se eles estão em guerra, é porque não são democracias. Não estão em guerra, logo são conflitos mesmo. Vamos continuar no mesmo assunto. Eu passo-lhe a bola desta vez. Não sei se partilha da mesma opinião. Eu partilho da mesma opinião, mas eu quero voltar um pouco na história. Durante muito tempo, ou durante o tempo da Guerra Fria, e no período que seguiu a Guerra Fria, os Estados Unidos da América e o Ocidente optou para que houvesse paz na Europa, uma política de contenção do bloco soviético e logo de seguida, como a Rússia foi herdeira natural, uma política de contenção daquilo que é de Moscou. E essa política de contenção partia dos seguintes pressupostos. Depois de 1964, depois de 67, depois da crise dos mísseis de Cuba, as bases militares e os mísseis que estavam instalados na Turquia foram removidos e depois disso houve um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, naquele caso na altura a União Soviética, para que países como a Áustria, como a Suécia e como a Finlândia se mantivessem neutros, para reforçar aquilo que ele disse, para que houvesse uma zona tampão entre as potências e elas não se tocassem e não houvessem fricções, porque as fricções entre potências nucleares têm consequências muito drásticas. Agora, eu lamento, em minha opinião pessoal, que esta medida de política de contenção, a certo ponto, está sendo abandonada por uma política de militarização excessiva das partes e dos blocos e um avanço de militarização em que não temos nenhuma estratégia de paz que siga como medida de contrabalanço em caso da eclosão de um conflito, ou para evitar que haja até a eclosão de um conflito. Quero eu crer que o bom senso vai reinar e que, reinando este bom senso, o que vai acontecer é que aqueles países ficam membros da NATO, mas tal como aconteceu com a Polónia, é membro, mas não tem lá armamento pesado, armamento aquilo que chamamos em termos militares de armamento tático, que possa ser um perigo a Moscou. Fica lá somente armamento convencional e como vamos ver, com bases muito reduzidas, o tamanho da base da NATO que está e dos soldados, mesmo agora, que estão na Polónia, é muito mais reduzido do que o número de soldados que nós temos na base dos Estados Unidos na Alemanha e que temos na Espanha, que são regiões bem mais distantes. Então, eu creio que, assim como também na Noruega, vai ser o limite daquilo que vamos ter como uma base da NATO, e a Suécia vai ser um membro, a Suécia e a Finlândia, que sou eu a tentar entender que se um bom senso possa prevalecer, vão ser só usados como países que são usados naqueles jogos de guerra que se fazem, que a Suécia já vinha fazendo, exatamente, e que não vai haver, de facto, ali movimentação de armamento tático e de unidades táticas com bases acima de 100 mil ou 200 mil homens, que a Rússia possa ver isso como seu perigo. Se formos a ver, nem a Rússia, nestas regiões, tem neste momento, não tem neste momento bases significativas, mesmo por causa deste acordo que já existia. Esta é mesmo a minha opinião. Muito bem. Não sei se queria dizer alguma coisa, Jair?
Não. Muito bem. Então vamos continuar. Eu quero, antes de apresentar o novo assunto, aqui o nosso terceiro tema, neste caso, ainda em forma de provocação, olhar para esta cimeira que houve na Espanha, Madrid. Tivemos lá mais uma vez Zelensky a ser dado espaço para trazer alguma coisa e o discurso do homem é quase sempre o mesmo. Não estamos a ver aqui o homem desesperado mesmo e que não sabe o que fazer. Vou começar contigo, por favor. Bom, o Zelensky, eu como estadista, eu penso que ele tem que assumir uma nova roupagem, assumir a sua posição como chefe de Estado. Porque neste momento o Zelensky não tem tido uma posição genuína. Até agora já não fala de negociar, diz que é muito cedo negociar com a Rússia. Mas a Rússia está a somar territórios na Ucrânia. Então, ele está sendo entretido, está sendo enganado pelo Ocidente, que na verdade o objetivo central é colocar a Ucrânia numa situação de veras lamentável. Por mais que se ultrapasse neste caso a situação da Ucrânia, a Ucrânia nos últimos anos terá problemas sérios. Estou a falar das dívidas que neste momento está a acumular. Por causa da arrogância do Volodymyr Zelensky, o povo ucraniano está a pagar muito mal. Por favor. Eu tenho uma opinião similar, mas a minha opinião vai um pouco mais para frente. O Zelensky tem duas questões que ele tem de lidar agora. O Zelensky tem a questão dos grupos extremistas que têm muita influência no exército ucraniano. Estamos a falar dos grupos como o Batalhão de Azov, que são grupos nazistas, e que estes grupos estão preparados para lutar, para defender, mesmo estando agora a perder, para lutar, para defender a Ucrânia até o último minuto. E que se o Zelensky, a dada altura, discordar, pode até sofrer um golpe de Estado ou algo que periga a sua integridade física. E por conta disto ele está a sofrer uma pressão interna. Mas o Zelensky também está a sofrer uma pressão norte-americana, que na sua política geoestratégica, os Estados Unidos precisam deste conflito. É só de lembrar que a Europa há algum tempo já falava de alguma autonomia estratégica, né? Uma autonomia estratégica por conta, e usava a União Europeia, e a União Europeia era ali mais uma coisa que irritava os Estados Unidos, porque os Estados Unidos via a Europa a um pouco a despender-se. É só ver que a Europa, no mesmo tipo de negociação que aconteceu no G7 no ano passado, os Estados Unidos trouxeram ali a necessidade de combater a China, e o Macron naquela altura veio dizer no fim da conferência que não, isto não faz parte da agenda, nem faz parte daquilo que são as intenções da Europa. As intenções da Europa é arranjar caminho para negociar e fazer comércio com a China sem que haja nenhum impedimento. Nesta nova conferência do G7, a China já é incluída como um inimigo e algo a ser contido, o que revela aquilo que é o objetivo geopolítico das elites americanas a se materializar na Europa. Ou seja, agora a Europa finalmente vai, por causa deste conflito da Rússia, andar a reboque dos Estados Unidos. Mas começamos a ver agora alguns campos dissidentes, como a Itália, e dissidentes de quê? Daquilo que é a política americana. Lloyd Austin, em abril, quando visita a Ucrânia, Lloyd Austin havia dito exatamente que o objetivo era humilhar e fragilizar a Rússia, de certo modo que a Rússia nunca mais vai pensar em tomar uma medida daquelas e também fazer a mudança de regime. Agora, nós começamos a ver algumas vozes como Macron, como o primeiro-ministro italiano, que até está a sofrer pressão do seu partido para que não se leve isso para avante. Nós começamos a ver algumas vozes como Scholz, que diz que vai dar armas, depois volta para trás, diz que não pode dar armas e que acredita que tem se arranjar alguma solução. Nós começamos a ver também algum cansaço por parte das elites económicas destes países que vêem no conflito e na continuidade do conflito a Europa a tornar-se menos competitiva, o mundo a ir para uma recessão. Mas os Estados Unidos têm um trunfo muito secreto. E que este trunfo é o Zelensky e que são os países bálticos. Digo isto porque, Jaime, que são os países bálticos. Os países bálticos têm um ressentimento muito forte da coisa do tempo do período soviético. E são países pequenos e frágeis e muito facilmente instrumentalizados.
por conta da questão da economia. Nós estamos a ver agora a Lituânia que fechou a questão, está a pensar em fechar aquilo que é o trânsito de mercadorias para Kaliningrado. Então, eu estava a levar esse complô todo para depois de explicar aquilo que é a situação interna que o Zelensky está a sofrer, da pressão. Ele está a sofrer esta pressão também das elites do lado dos Estados Unidos, que prometem que vão reconstruir aquele país, que prometem que os 600 bilhões da Rússia, a Rússia agora fez default na sua dívida, que os 600 bilhões de dólares em reservas da Rússia que foram apreendidos e mais de cerca de 1 trilhão em termos de assets de cidadãos russos vão ser usados no futuro para reconstruir a Ucrânia e que continuam a dizer que vão neste caso continuar a ajudar a Ucrânia. Agora, falando da questão da parte de um homem estando desesperado, sim, neste momento o Zelensky está desesperado porque está a ver que a opinião pública, mesmo nas principais praças europeias, está a começar a mudar. A opinião pública está a começar a mudar e que Zelensky, neste momento, os Estados Unidos já deu, e no momento em que o mundo está a avançar para uma crise, os Estados Unidos já deu 54 bilhões de dólares. Algumas dos países europeus, como o Reino Unido, prometeram um certo valor a Zelensky, mas que só conseguiram dar uma parte daquele valor, mesmo por causa de como a economia está a performar. E o Zelensky já começa a se ver aqui no momento em que está a correr contra o relógio e começa aqui a sentir-se aquilo que a gente podia chamar de uma saia justa. Mas por causa destas duas pressões, ele não pode mudar aquele parecer de um líder firme. Desculpa, por favor. Bom, eu penso que se os Estados Unidos estivessem, neste caso, na véspera das eleições, o Joe Biden não renovaria o mandato. Porque está a injetar muito dinheiro na Ucrânia quando o povo americano está a passar mal. Uma crise sem precedentes. Sim. E acredito que daqui a algum tempo o povo americano pode rebelar-se. Porque está a ver que não, há muito dinheiro que está sendo investido na Ucrânia. É verdade que é um empréstimo. Disse que é uma doação, mas é um empréstimo. Porque em relações internacionais não há doação, há jogo de interesses. E acredito que o povo americano um dia vai rebelar-se, vai levantar a voz. E não só os americanos, tanto os americanos como os europeus, um dia vão ter que levantar a voz. Por quê? Está-se a injetar muito dinheiro quando o povo está a passar privação relativa. Bom, nos discursos apresentados esta semana na NATO, na Espanha, olhou-se ou colocou-se a Rússia como principal ameaça ou maior ameaça a esta aliança no geral. Estamos a ter uma Europa que não teve um discurso exato, senão apenas dizer isso. Estados Unidos está a voltar, se calhar, a criar o cenário que criou no Vietnã, mas criando desta vez na Ucrânia, sem mandar os seus, mas mandando sim o dinheiro que certamente o povo americano está a precisar. Fazendo uma analogia isolada desta cimeira da NATO que aconteceu na Espanha, serviu de alguma coisa ou foi mais uma junção para dizeres sem muitos acréscimos? Bom, estamos diante de um sistema internacional anárquico, arena de luta pelo poder e influência. Porque no passado a NATO teve acordo, neste caso, com a URSS. Esse acordo que visava que a NATO não poderia se aproximar das fronteiras da URSS. É verdade que quando desmembrou-se, neste caso, a URSS, que herdou a dívida da URSS foi a Rússia. A tecnologia foi a Rússia. A razão pela qual a Rússia, quando fala hoje, fala na posição de representante legal da URSS, porque tem a Ucrânia, outros estados ali que eram membros, neste caso, da URSS. Mas quem está a se assumir como legítimo é a Rússia. Acredito que há um discurso um pouco falacioso quando a NATO olha a Rússia como principal ameaça. É a principal ameaça, sim, porque a Rússia, a nível do sistema internacional, consegue fazer balance of power, equilíbrio do poder. Os Estados Unidos, onde está a Rússia, não pode. Exatamente isso. Por favor, não sei se vai partilhar de hoje a opinião. Esta cimeira serviu para reforçar aquilo que são a união da aliança e serviu para dar a esta aliança um posicionamento naquilo que é o conflito e para tentar fazer a adesão
porque nós já tínhamos alguns membros da aliança, membros sonantes, como Turquia, temos membros como a França, temos membros como a Itália, sinceramente, a questionarem o papel da NATO neste conflito. Então, este conflito serviu para, dentro da própria NATO, criar-se uma espécie de uma sinergia e uma certa daquilo que nas empresas, em business, nós chamamos de mission statement, né? que é o nosso discurso de missão, o que nós devemos fazer. Mas pecou porque falou da Ucrânia, destacou a Rússia como o grande inimigo e deu os passos iniciais para a aquisição dos novos membros, mas em termos de uma estratégia clara de como tirar a Ucrânia disto, não houve, ou como combater a Rússia, não houve uma estratégia clara, a não ser que a repetição da mesma coisa, de estamos com a Ucrânia, este conflito pode vir a durar muito tempo e vamos continuar a fornecer armamento à Ucrânia. E também pecou, no meu ver, porque esta era uma grande oportunidade para os militares, não são só feitos para fazer guerra e guerrear, mas também para criar um ambiente para que haja paz. E desta conferência, Jaime, se formos a ver, não conseguimos observar nenhuma abertura para como amenizar esta situação e criar um caminho para a paz. Foram vozes de condenação, foi uma ressonância de ecoar o mesmo discurso. Cada líder que subia parece que tinha estado a ler o discurso do outro no dia anterior. Eu acompanhei a conferência completa, haviam lá por fora cerca de 50 mil manifestantes contra a conferência, e os manifestantes não estão a manifestar contra a NATO. Aqueles manifestantes que vieram um pouco por toda a parte da Espanha e da Europa estão a manifestar pelo facto de não se estar a criar um caminho para a paz. Só estar-se a falar de militarismo, e os políticos que estão ali não são capazes de trazer uma abertura para a paz. Então, esta é o meu resumo da conferência. Em termos internos, serviu para consolidar aquilo que é o posicionamento e o posicionamento geopolítico da NATO, mas em termos de resolução deste conflito, não conseguimos observar ainda alguma alternativa, senão que é o discurso militarista. Muito bem, vamos agora ao nosso terceiro tema de hoje, esta cimeira do Mar de Cáspio, onde esteve lá Vladimir Putin, a primeira cimeira que ele participa depois da inclusão desta guerra no leste europeu, e no seu discurso várias foram as palavras, mas quero exaltar aqui um ponto em particular, que foi pedir a cooperação entre os países deste mar em particular. Estamos a ter aqui um Putin equilibrador, para equilibrar umas prováveis tensões que poderiam surgir aqui, em particular por parte do Irão, nesta cimeira do Mar Cáspio. Como é que avalia o discurso de Putin ou o posicionamento de Putin diante desta cimeira? A primeira que participa desde o arranque destes conflitos. De forma presencial, neste caso, sim, já esteve a outra. Sim. Agora temos um Putin que está a ser mais diplomata. Eu penso que Vladimir Putin, está a usar neste momento aquilo que chamamos da diplomacia da sobrevivência. E isso faz-me recordar a história do povo bizantino. Aquele império já foi muito forte militarmente, mas chegou uma fase em que entrou em decadência. Então o rei, para poder, neste caso, enganar outros reis dos países vizinhos, oferecia banquetes e nas manhãs mandava os seus homens a marchar para criar a percepção de que aquele império era forte, quando efetivamente era uma diplomacia de sobrevivência. Mas o que está a acontecer agora com Vladimir Putin, ele está cercado pelo Ocidente por causa das sanções. Portanto, neste momento está a adotar uma estratégia necessária para sobreviver. Vimos na semana passada, reuniu-se com os BRICS, agora com os membros da região, sim, a falar, a exaltar, neste caso, a cooperação. E há um dado muito importante. Eles disseram que naquele mar
não querem, neste caso, navios de outros países que não fazem parte daquele bloco, daquela região. Em suma, estamos a falar que estamos a ter um Putin diferente, um Putin diplomata. Recordar que já tinha mostrado praticamente o mesmo discurso, um discurso semelhante, aliás, abertura com o presidente brasileiro no telefonema que teve com o Bolsonaro esta semana, sim, mostrando sim a vontade ou o desejo de continuar a fornecer fertilizantes e também mais alguma coisa aos brasileiros, mostrou espaço para dialogar. Estamos a ver um Putin... É que neste momento... Sim. O Putin tem essa obrigação. Tem que ser um Putin mais diplomata do que militar. Porque ele está cercado das sanções. Então tem que saber contornar, neste caso, as sanções que foram impostas, neste caso, pelo Ocidente. Muito bem. Não sei se queria ter alguma opinião relacionada. Eu tenho uma opinião que concordo, mas é um pouco diferente. O que nós estamos a dizer, estamos a ter um Putin mais diplomata. Eu acredito que o Putin tem sido diplomata desde que entrou em 2003 e começaram estas sanções. O Putin tentou, e começaram essas expansões da NATO, o Putin tentou resolver isto de forma diplomata. Até mesmo antes de começar esta guerra, em dezembro, o Putin descreve que mandou-se uma carta da Rússia para os Estados Unidos para que os Estados Unidos pudessem dar trazer uma solução quanto à expansão. E os Estados Unidos, somente usando a expressão de rua, mandaram passear os russos e disseram que não haveriam de dar aso àquilo que são as exigências que os russos tinham para a segurança internacional. Então o Putin tem sido diplomata. Agora, uma das coisas que está a acontecer agora é que a Rússia, Putin veio dizer abertamente hoje que a Guerra Fria está de volta. Ele veio dizer abertamente que nós estamos de volta ao período da Guerra Fria. Então, por causa disto, a Guerra Fria estava dividida em blocos. O que a Rússia está a tentar fazer agora é criar blocos alternativos, rotas alternativas para a sobrevivência, como bem disse o Jaime, pós abandono pelo Ocidente. Então, neste caso, havemos de ver uma intensificação e uma revitalização daquilo que eram os blocos que existiam na altura da União Soviética. Estamos a ver agora também uma tentativa que o Vladimir Putin fez agora numa conferência que teve em Moscovo, que é para a questão da segurança de alguma das ex-repúblicas, cerca de um pacto de segurança com as ex-repúblicas socialistas soviéticas, como forma de tentar arranjar uma contramedida àquilo que é o status quo das relações internacionais agora, que procuram a todo custo isolar a Rússia. Portanto, a Rússia eles estão a tentar acorrentar a Rússia e isolá-la, e a Rússia está a tentar sair dessas correntes e evitar a questão de ser isolada. E devemos ver agora no mundo uma grande pressão geopolítica para que as diplomacias e os países se alinhem a um ou a outro bloco. Ou seja, aquela questão do carrot and stick, aquela teoria de carrot and stick que se usa na geopolítica, que é, se tu fores um bom membro, você recebe a cenoura, mas se tu fores um mau membro, recebes a pancada, né, do pau. Países como Moçambique devem esperar por isto. Países daquilo que a gente chama do sul global, terceiro mundo, devem esperar por isso, que isto vai voltando ao tempo da Guerra Fria, vai ser a pauta pela qual as relações internacionais vão se mover. Então o Putin está mesmo a tentar criar aliados alternativas, mercados, para que a Rússia possa sobreviver, porque ele está nesta batalha para um tempo longo. Bom, há um dado segundo a qual de que aqueles que concordam com a Rússia, têm recebido bônus, neste caso, quando compram o petróleo. Estamos mesmo perante esse que quer ameaça recompensa. Exatamente. Muito bem. Falando em petróleo, combustíveis ou energias, vamos tocar já no último assunto, que diz que a Europa está com problemas, escassez de combustível, de gás em particular, e destaca-se aqui a maior economia da Europa, falamos sim da Alemanha, que está não vou dizer se assume, mas, vou usar sim esta palavra, que esta quinta-feira assumiu que está
em rastos a precisar desta ajuda. Como é que avalia esta Alemanha que ainda esta semana, semana passada, apareceu com discursos condenatórios, mas está aflita agora? Aliás, a Europa, no geral, está aflita por combustível. Bom, eu penso que a Europa está a receber a fatura que pediu. Porque quando impôs sanções, neste caso a Rússia também adotou uma estratégia. Disse que não. Vocês também devem passar a comprar o petróleo usando a moeda russa. É uma estratégia para a economia russa não entrar em derrapagem, não criar, neste caso, a inflação no território russo. Eu penso que, neste momento, dentro da Europa, há contradição das narrativas, porque existem alguns líderes que não concordam com as sanções, ou até podem concordar, mas estão a comprar o petróleo russo usando a moeda russa. Então, eu penso que há um discurso público vazio de conteúdo, mas que, na verdade, no final, cada Estado tem assumido a sua posição quando se trata do seu interesse nacional. Porque quando se trata do interesse nacional de um Estado, o Estado, ou qualquer Estado, adota estratégias necessárias para poder fazer sobreviver os seus interesses nacionais. Por favor. Eu iria começar essa minha pequena dissertação assim, lembrando do líder, o primeiro-ministro, ou presidente, se a memória não me trai, da Lituânia, que veio a dizer que ele já se desfez do gás russo e mandou um Twitter a dizer aos outros líderes da Europa que não fossem cúmplices e que se desfizessem do gás, da questão do uso do gás russo. Ora, eles disseram que começaram a usar, quebraram todos os acordos com a Rússia e começaram agora a usar gás da Noruega. Mas temos dois poréns. A Lituânia é um país de 2,5 milhões de habitantes. Só Berlim, só como cidade, tem por aí 10 a 12 milhões de habitantes. Só Berlim como cidade tem 12 milhões. A economia da Lituânia é uma economia muito pequena e não pode se comparar com as necessidades diversas e grandes e a necessidade também de competitividade de uma economia grande como a Alemanha, que é um país que vai aos 100 milhões de habitantes. Então, está de novo, como ele tinha falado, de duas narrativas. Uma narrativa hipócrita, que não espelha-se na realidade. Eu, num debate ainda que tinha com alguns membros holandeses, alguns compradores de combustível holandês, estivemos num fórum online a discutir, eles disseram que as pessoas estão só a falar, estão só a debater, os políticos, mas eles não têm uma alternativa ao combustível russo. A alternativa não só via preço, mas a alternativa é inconveniência. O gás russo é conveniente. O gás russo, o combustível russo é só abrir a torneira, é conveniente, é barato. Uma das coisas que vai acontecer agora é que, por exemplo, vai começar a criar clivagem entre aliados. É que a razão pela qual o gás não está a fluir para a Alemanha é que existem dois compressores, daqueles compressores industriais para gás, que estão avariados e que estão para ser reparados no Canadá e que o Canadá bloqueou a saída daqueles compressores e o Canadá fazendo isso acaba estando a estrangular a economia o primeiro-ministro do Canadá está a fazer uma certa campanha de relações públicas que até lhe dão valores em casa, mas ao fazer isso acaba estrangulando aquilo que é a Alemanha. Sim. E a curto prazo, como bem disse o Jaime aqui, a Europa não tem alternativa para o combustível russo. Serão necessários investimentos de trilhões e trilhões de dólares, que a Hungria, por exemplo, já veio dizer abertamente que não faria. O Japão, que não, é da Europa, que não está na Europa, mas também é um aliado do G7, já veio dizer também que não vai embargar nenhum projeto e que vai condenar, porque está num processo de recessão e a economia está em problemas, uma inflação histórica. Então, neste momento, onde é que a Europa ia encontrar? Primeiro tem de construir as infraestruturas. E depois de construir as infraestruturas, temos um porém. O combustível americano, porque os custos de produção, salários, etc., na Alemanha, nos Estados Unidos, são mais altos,
vai ser a 40% do valor a partir da fonte. E depois tem-se construir as capacidades de armazenamento, etc. Para chegar à Europa pode chegar a 60% mais do preço. Isto não é alternativa. E temos o problema de Wall Street, a banca americana, está com uma reticência em financiar este projeto. Mas, olha, se a guerra termina em 6 meses, eu fiz um investimento, o banco deu-me um investimento de 2, 3, 4 trilhões de dólares. Será que depois de haver paz, ainda este projeto ainda tem algum andamento, tem alguma viabilidade? Ou o investimento estamos a deitar dinheiro por fora e depois vamos ter mais uma outra crise? Então, este tipo de coisas vão fazer com que a Alemanha tenha de muito cedo viajar para Moscovo e os russos vão usar isso como um trunfo. O inverno está quase a chegar daqui a 3 meses. Os russos vão usar isso como um trunfo de barganha para começar a ter umas concessões. Isto vai criar algumas clivagens entre os aliados. E contando com isso, a Alemanha, por que eu digo, penso mais em frente que a Alemanha vai mudar? Os Estados Unidos agora, em novembro, estamos a falar daqui a sensivelmente 4 meses, vai às eleições intercalares. E estas eleições intercalares, segundo as sondagens, o Biden está muito atrás nas sondagens. Ou seja, há de haver um parlamento republicano e os republicanos são abertamente contra esta guerra, são abertamente contra o apoio desenfreado à Ucrânia. Estava aqui o Biden agora há pouco tempo a criticar, a dizer que aqueles que republicanos estão a criticar por eu estar a apoiar a Ucrânia em vez de estar a resolver problemas aqui dentro, preferiam que os ucranianos morressem, a dizer que o problema de combustível estava relacionado. Então já existe essa percepção por parte do eleitorado americano. Então isto vai fazer com que a Alemanha sinta-se mais empoderada para poder desobedecer aquilo que são as diretrizes de Washington e salvar, porque sabe que ao vir já vem outro grupo que possivelmente vai dominar o Senado americano e que este grupo é mais favorável a uma negociação com a Rússia. Então a Alemanha vai ter que tomar esta medida por causa deste aperto que vai ter e por causa desta situação que prevê que não é favorável a Biden. Portanto, há de haver um shift naquilo que é o paradigma da política internacional americana. Também, muito obrigado. Opiniões muito fortes, contribuições que certamente farão muita diferença na nossa vida, mas infelizmente o tempo em televisão é curto e quero já passar a palavra mais uma vez ao Jaime, por favor. Últimas considerações. Bom, eu gostaria de deixar um apelo aos nossos telespectadores que têm vindo acompanhar a dinâmica do sistema internacional para que não tirem, neste caso, conclusões precipitadas acerca da situação da Ucrânia, porque a mídia ocidental, na verdade, tem vindo a diabolizar a Rússia, quando efetivamente a Rússia não tem nenhuma pretensão de prejudicar o povo ucraniano. Apenas está lá, bom, como eles dizem, operação especial, embora que é uma guerra, porque o conceito da guerra, luta armada e sangrenta entre grupos organizados, é uma guerra. Operação especial na percepção deles, por quê? Foram lá com certos objetivos. Certo. Por favor. Eu vou me sentar em volta daquilo que é um facto importante que afeta os países do terceiro mundo, que saiu da reunião dos países do G7, em que, para contrariarem aquilo que é a iniciativa da Belt and Road Initiative, que é a iniciativa da Rota da Seda da China, os europeus, como um grupo de baratas tontas, os ocidentais, prometeram-se em 10 anos a trazer um pacote de 600 bilhões de dólares, cuja comodidade eles vão priorizar em mudanças climáticas, igualdade de género e democracia e liberdades. Pronto, eu tenho aqui, falando para aquilo que são os países ocidentais, eu gostava de dizer para quem de direito que estas comodidades já não são atraentes para a África. Esta questão de trazer democracias, de trazer liberdade, de patrocinar democracias, nós sabemos como é que isto tem sido feito e qual é a repercussão que tem trazido. Tem trazido ingerência. Nós vimos democracia a ser trazida no Iraque, em vários outros países que têm trazido destruições à sociedade. Em comparação, não quero aqui estar a louvar a China, não quero ser patrício da China, mas a China está a investir
anualmente qualquer coisa como 4,7 trilhões de dólares. E eles estão a falar de investir 600 bilhões, que nem sabem ainda exatamente como é que vão levantar este dinheiro, porque não houve clareza, segundo está a ver, sobre como é que se vai levantar, como é que se vai fazer esse dinheiro. Fala de políticas privadas e a China está também a investir em setores que interessam a economia, infraestrutura, etc, etc, e não está a trazer a ingerência. Então eu gostava mais uma vez de agradecer, ou seja, ao Ocidente que está a pensar em fazer isso, mas que não sejam aquelas comunidades que vai trazer, porque aquelas comunidades já não é o que a África precisa. A África precisa de investimento na sua infraestrutura, investimento no desenvolvimento científico, para poder neste caso, trazer mudanças que de facto vão melhorar aquilo que é a vida das populações no seu continente, e não discursos que visam a falar de democracia ou de liberdade, que depois de um tempo acabam criando conflitos e mais problemas para o continente. Então, esse era o meu ver. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Jaime. E é desta forma também que nós colocamos o ponto final a mais esta edição do Debate Internacional, com promessas de voltar próximo sábado às 14h30 aqui na AFTV. Adeus. Obrigado.